Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Isabel, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que acontece aí na tua casa. E quando acontece, deixa qualquer casa de perna pro ar. São os gritos e as birras. Talvez você já tenha se perguntado, será que o meu filho faz birra porque eu não tô sabendo educar direito? Será que ele é mal criado mesmo? Será que isso só acontece aqui na minha casa? E eu quero começar te dizendo que não, você não está sozinha. Na verdade, eu gosto de mudar um pouquinho essa ótica e fazer você olhar por um outro ângulo, porque a birra é, na verdade, um convite. Um convite para olhar um pouquinho mais fundo. O seu filho ele não está contra você. Ele está tentando te dizer alguma coisa que ele ainda não consegue. E o nosso papel, enquanto pais e cuidadores, é tentar traduzir essas mensagens. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o cérebro da criança não está pronto. Ele não nasce pronto. E a parte racional, que é responsável pelo controle dos impulsos, ele só amadurece bem mais tarde. Então, até lá, até esse cérebro estar 100% maduro, quem cuida de uma criança precisa ter consciência de que está lidando com um cérebro imaturo e que ainda está em construção. Então, quando a criança se joga no chão, quando ela grita, quando ela esperneia, eu te garanto que ela não está pensando assim, ó, como será que eu vou manipular minha mãe hoje? Ela simplesmente não tem maturidade para controlar os impulsos. É como se fosse um curto-circuito emocional que estivesse acontecendo ali naquele momento. Então, quando ela grita, se joga no chão, esperneia, não é manipulação. É falta de recurso para lidar com alguma frustração. É importante que a gente lembre que todo comportamento é uma comunicação. E a birra é uma forma da criança comunicar, muitas vezes, uma necessidade que não foi atendida. E aí, quando a gente olha por esse ângulo, a birra deixa de ser um problema. E quando a gente entende que ela é apenas um sinal. Então, vamos pensar juntas. O que o seu filho pode estar comunicando quando ele faz uma birra? Pode ser N possibilidades. E eu vou listar aqui algumas para a gente pensar juntas. Pode ser cansaço ou fome, né? Sabe quando a criança ela explode no final da tarde? Muitas vezes é só porque ela está sem energia, ela já esgotou todas as baterias do dia e ela não sabe te dizer que ela precisa descansar. Pode ser frustração. Ela queria encaixar uma peça, mas ela ainda não consegue. Ela queria subir e escalar sozinha, mas ainda precisa de ajuda. Por volta dos 2 anos, que as birras costumam ser mais frequentes, é quando a criança está buscando mais autonomia. Ela quer tentar fazer tudo sozinha, mas o corpinho ainda não acompanha. Ainda não tem destreza, ainda precisa de ajuda e muitas vezes ela se frustra. Outro ponto que pode ser é o excesso de estímulo. Muita atividade, muito barulho, muita correria, o cérebro entra em pânico. E outras vezes a birra é uma busca por conexão. Muitas vezes a criança tenta chamar a nossa atenção pedindo que a gente olhe para ela, que a gente fique com ela, fazendo uma birra. Com a minha filha eu percebo muito isso. Quando ela vem da escola e ela está exausta, se eu tento colocar mais uma atividade, a chance de fazer uma birra é enorme. Hoje a Laura já está um pouquinho maior, então ela já consegue ter maior controle do comportamento. Mas ela rança, ela fica chata e aí começam a aparecer outros sinais. Mas quando eu paro, ofereço uma brincadeira mais calma, um colo, ela se reorganiza. Ok. Mas e quando essa birra já começou, o que eu faço? Primeiro passo, gente, respira. Eu sempre falo que nós somos o porto seguro da criança. Se você perde o controle junto com a criança,
a criança se sente ainda mais perdida. O segundo passo é buscar a conexão. A conexão sempre vem antes da correção. Olho no olho, validação do sentimento. Nesse momento a gente pode dizer para os nossos filhos: eu sei que você queria esse brinquedo e agora você tá chateado, você tá brabo, né? Porque tu queria continuar aquela brincadeira. Nomear o que a criança está sentindo é fundamental para que ela comece a reconhecer os próprios sentimentos. Limite firme, mas com gentileza. Eu entendo que você não quer sair agora, que você não quer ir para o banho, mas agora a hora do banho chegou. Existem algumas coisas que não são negociáveis, que as crianças precisam fazer e ponto. O banho, por exemplo, é uma delas. Manter uma rotina previsível ajuda a criança a se organizar. Então, quando elas sabem o que esperar daquele dia, daquela rotina, elas se sentem mais seguras. E isso automaticamente ajuda a diminuir as explosões. E sempre que possível, a gente pode abrir espaço e dar autonomia para a criança fazer algumas escolhas mais simples. Por exemplo, se ela quer utilizar o copo azul ou se ela quer utilizar o copo cor-de-rosa. Essas pequenas escolhas dão a sensação de controle e reduzem as birras. Vocês percebem que aqui é diferente daquelas situações que não são negociáveis? E por último, um ponto super importante e que não custa lembrar: não ceder para parar o choro. Quando a gente cede, a gente está dando um recado errado para nossa criança. E ela entende que chorar resolve o problema dela. É firmeza com acolhimento sempre. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas frases que você pode usar no seu dia a dia e que vão te ajudar muito em situações de birra, como na hora de desligar a tela, naqueles momentos constrangedores no supermercado, quando a criança ainda não consegue fazer alguma coisa, ou então até em disputas que acontecem entre os irmãos. Então confere aqui embaixo na descrição e eu garanto que elas vão te ajudar. E antes da gente encerrar essa aula, eu quero abrir um parênteses aqui, porque as birras, elas não mexem apenas com as crianças, elas mexem com a gente também. Muitas vezes, quando o meu marido e eu, a gente tá mais cansado, tudo parece que fica pior, tudo parece que fica muito mais difícil. Por isso que eu sempre digo que não existe criança desregulada em uma casa sem um adulto desregulado junto. Então, a gente precisa cuidar da gente também. Respire, peça ajuda, tire um tempo para você. Vocês não precisam ser perfeitas, só precisam estar presentes. E agora, antes de finalizar, eu quero te convidar para a gente fazer um exercício prático. Pega aí um papel e anota. Anotar é super importante para a gente conseguir visualizar aquilo que às vezes a gente não consegue organizar só na nossa mente. Qual é a birra mais comum do seu filho? Escreve. O que será que ele está tentando me dizer com isso? E depois, escolha uma das frases que eu ensinei e se comprometa a usar da próxima vez que isso acontecer. Esse simples exercício já muda o teu olhar. Porque quando você entende o que está por trás de toda essa birra, você deixa de brigar com a criança e começa a caminhar junto com ela. E pra gente fechar, lembrem sempre, gritos e birras são uma linguagem, é comunicação. O seu filho não tá contra você, ele não tá tentando te manipular, ele tá pedindo ajuda. E o segredo aqui é: respira, conecta, valida o sentimento, mantém o limite firme. Porque a birra, ela passa, mas o vínculo que você constrói nesses momentos vai ficar para sempre. E se essa aula fez sentido, se inscreve aqui no canal e compartilha com outras mães. E me conta aqui nos comentários qual estratégia você vai aplicar primeiro aí na sua casa. E eu vou deixar um desafio. Escolha uma birra para você praticar a técnica da conexão antes da correção. E depois volta aqui e me conta como foi. A infância passa rápido demais. E é aqui
nesse agora, que a gente planta as raízes daquilo que a gente vai colher lá no futuro. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!